Meus irmãos e irmãs, boa noite. Que Deus continue nos sustentando com a sua maravilhosa graça, amém? Porque só a graça de Deus nos sustenta e ela também nos basta. Vivamos felizes. Se vocês forem dar uma olhada no boletim, eu quero, antes de ler o texto, ler uma frase que foi colocada no boletim como a frase da semana, que diz, se eu achar, que eu quero, frase da semana, está aqui, diz assim, depois vocês podem ler novamente: a preocupação com a pobreza é tão fatal para o fruto espiritual como a alegria maligna por causa da riqueza. W. Pink é um grande escritor, pregador do Evangelho, e ele nos traz uma manifestação da preocupação que Lutero tinha em estabelecermos as nossas vidas, as nossas mãos, a nossa competência como fruto daquilo que possuímos. E a gente passa por essas passagens, por essas frases, e onde nós somos exortados a todo instante a descortinarmos diante dos nossos corações que o verdadeiro vencedor das nossas vidas é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos abrir a palavra do nosso Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 11, nós vamos ler do verso 23 ao verso de número 26. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, de 23 a 26. Mesmo assentados, o texto está projetado, diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Oremos. Pai, ilumina-nos, ó Senhor meu Deus, coração e mente, para a compreensão da tua palavra. Te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus amados, meus amados, se Deus deixar de ser o autor das nossas conquistas, as nossas conquistas não terão valor. Vocês acreditam nisso? Amém? Nós estamos vivendo momentos de Olimpíadas. E eu tenho certeza que, a despeito das nossas angústias, das nossas lutas, dos nossos sofrimentos, nós todos que estamos aqui nessa noite, podemos dizer que nós somos mais do que vitoriosos. Sabemos que as nossas vidas, muitas vezes, nos trazem alguns espinhos, nos trazem alguns dissabores, mas quando eu olho para trás, as lutas que já enfrentei e onde nós estamos pisando nos dias atuais, nós com certeza podemos glorificar o nome do Senhor. E isso é que é importante. Em momentos de Olimpíadas me veio à mente uma cena, eu gosto muito de imaginar quadros, me veio uma cena de um pódio, que tem aqueles lugares, terceiro, segundo e primeiro, bronze, prata e ouro. E hoje, meus amados, se nós fôssemos ocupar esses lugares, esse pódio, traduzindo o sucesso, traduzindo os resultados que eu tenho adquirido na minha vida, quem seriam as pessoas que eu colocaria nesse pódio? No terceiro, no segundo e no primeiro lugar.
Talvez alguns, inadvertidamente, colocariam o quê? De maneira até justa, mas colocariam o pai, talvez colocariam os estudos, talvez colocariam seus esforços, ou seja, tudo isso é legítimo. Mas, meus amados irmãos, quem está ocupando esse pódio é nada mais, nada menos do que o conselho da Santíssima Trindade, que se estabelece sobre as nossas vidas e nos garante a certeza da continuidade em nossa caminhada. Porque hoje eu posso adquirir A e amanhã posso não ter condições de adquirir o complemento desse A, o B, o C e o D. Então, se nós formos pensar em primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, nós teríamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo ocupando essas posições, e eles são verdadeiramente as pessoas a quem nós credenciamos pelo resultado das vitórias, das conquistas e dos lugares onde nós ocupamos hoje. Onde os nossos pés se firmam hoje, isso é fruto do cuidado, do amor, do carinho, da proteção de Deus sobre as nossas vidas. E, meus amados, o apóstolo Paulo, ele traz para a nossa compreensão a grandeza da importância da Eucaristia, que tem como nome técnico a ceia do Senhor, mas o apóstolo Paulo usa o termo Eucaristia. Essa ceia, meus irmãos, ela diz sempre que nós devemos participar dos elementos que traduzem o sacrifício de Cristo em memória dele. O presbítero Bruno trouxe uma grande mensagem a respeito do que Jesus disse da participação dos seus na mesa. Enquanto a minha mesa não estiver completa, eu não sei mais. Essa é a última. E depois vocês farão isso de que forma? Em memória de mim. Vocês participarão da ceia de que maneira? Em memória de mim. Meus irmãos, nós não temos como dizer de onde que Paulo tirou na Bíblia, de onde Paulo tirou essas instruções para poder dizer como que a ceia deveria ser tratada. Mas nós sabemos que dentro do contexto da igreja de Corinto, nós estávamos passando por grandes lutas, grandes dificuldades. Pessoas levavam as suas ceias e elas se fartavam sozinhas. As ceias eram imensos banquetes, e aqueles que não tinham condição de levar nada, eles também não comiam, eles também não participavam. E o apóstolo Paulo, mesmo sem ter recebido nenhuma orientação em que nós possamos adentrar na palavra para dizer foi aqui que ele recebeu essa instrução, nós sabemos da autoridade do apóstolo diante de Cristo para estabelecer a vontade do Senhor na face da terra. E o apóstolo Paulo traduz a vontade do Senhor para a manifestação dos seus diante desse banquete. E ele se reporta a esse acontecimento maravilhoso da participação de Cristo com os seus no momento em que ele estava se preparando para deixar-nos e definitivamente só ocupar essa ceia quando todos nós ali nos fizéssemos presentes. E o apóstolo Paulo vem, meus amados, trazendo para a gente algo fantástico sobre essa orientação. E algo que nós precisamos nos acercar de cuidados. Porque algumas pessoas falam assim, essa semana eu estava até falando com a Karine. Às vezes a gente fala, não adianta pregar para aquela pessoa, porque isso é lançar pérolas aos porcos. Eu quero falar uma coisa para vocês que poucas pessoas ou algumas pessoas ainda não sabem. Eu não sei aqui a dimensão na igreja. Mas lançar pérolas aos porcos não é pregar para quem não te escuta. Lançar pérolas aos porcos está relacionado com o corpo e o sangue de Cristo. Lançar pérolas aos porcos é você trazer para essa mesa que é santa e que desce do céu, e os alimentos não são como o alimento que os nossos pais comeram no deserto, como nós falamos pela manhã, dado por Moisés, mas são alimento que procede de Cristo, ou seja, quando eu permito que nessa mesa se apresentem pessoas que não têm parte com o Senhor. E a grandeza da importância da ceia, ela se manifesta, meus amados,
porque é um mandamento de Cristo para que se faça dando continuidade naquilo que Ele fez na face da terra até que Ele venha. Compreendendo o rasgar do seu corpo e o derramar do seu sangue, até que Ele venha. Então, em hipótese nenhuma, o apóstolo Paulo, vendo aquela confusão no momento da ceia, poderia permitir com que eles continuassem naquela lida, com que ele continuasse excluindo pessoas ou incluindo pessoas que não tivessem parte com o Senhor. Porque nem todos os que participam são do Senhor e nem todos os que estão do lado de fora não são do Senhor. E o apóstolo Paulo, no final desse texto, ele diz: por isso, pois, examine-se o homem a quê? A si mesmo. Então há um autoexame, há uma necessidade de eu perceber que o meu espírito testifica com o Espírito de Deus que eu sou dele, para que eu possa ter acesso a essa mesa. Essa mesa não é um banquete que tem todas as iguarias e que eu venha encher a minha barriga. O apóstolo Paulo trata disso aqui nesse contexto. Ela é algo que eu me aproximo para que na identidade com o Senhor eu possa manifestar as mesmas virtudes de Cristo em memória dele até que ele venha. E é isso que ele traz para a gente. E ele inicia o texto falando assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Meus amados, aqui ele traduz a sua autoridade, né? Essa palavra que eu recebi, ela é uma palavra que está repleta da autoridade, da apostolicidade paulina. E olha, gente, tem muita gente que pensa assim: apóstolo Paulo andando para Damasco, teve um contato com Jesus e a partir dali ele virou o cara. Todo mundo respeitava. Se vocês lerem aos Gálatas, vocês vão descobrir que ele levou 14 anos para que os apóstolos não mais se importassem com o seu ministério. Foram 14 anos tentando falar de Jesus e tentando receber o credenciamento daqueles que já o tinham. E ele continuou na sua luta, continuou enfrentando. E aqui, meus amados, ele traduz o que ele tinha de autoridade sobre aqueles ensinamentos. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz aqui é dizer: olha, eu vou falar com vocês, mas a minha autoridade vem do Senhor Jesus. Porque ele, na noite em que foi traído, ele se anuncia como quem iria se rasgar. E aí, meus amados, no verso de número 24, nós encontramos, tanto do 24 como do 25, nós encontramos dois verbos muito interessantes. Lá no verso de número 24 diz assim: tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Ora, ele entrega o pão, ele parte o corpo e ele diz: façam isto em memória de mim. O que nós vamos ter que fazer em memória de Jesus Cristo? Participar da ceia tão somente? Entregar o pão para as pessoas? Ou vamos ter que nos rasgar como ele também se rasgou? Meus irmãos, o pão, todos nós sabemos que é um dos alimentos mais comuns da face da terra, né? Nós temos pães feitos de trigo, de mandioca, onde não tem, pão feito de milho, enfim. Vários desses tubérculos, né, conseguem fazer pão, produzir pão. Só que esse pão tem outra característica, né? As igrejas de Antioquia, elas trabalhavam muito com esse aspecto alegórico. E foram eles que começaram a pensar do porquê que os elementos seriam o pão e o sangue. E aí aqueles que sabem como é o processo para se fazer um pão, vão compreender o porquê que eles chegaram a essa conclusão. Quando você pega um pão, uma massa, você mistura aquele negócio todo, você mistura, você bate, você esmunha, soca, e depois que está todo amassado, que ele fica pequenininho, aí o que você faz com ele? Você abandona, coloca num canto e deixa ele passar pelo quê? Por um processo de descanso. Aí no descanso,
De alguma maneira, aqueles elementos que foram misturados, que apanharam, que foram sovados, como diz no termo técnico, o que acontece com ele? Cresce. Cresce, se multiplica, e depois ele é repartido, e ele fica pronto para ser o quê? Assado e consumido. Quando nós olhamos para essa imagem, meus amados, e percebemos que a carne de Cristo é identificada com o pão de cada dia, nós entendemos primeiro que esse é um alimento que nunca vai faltar na nossa mesa, e a palavra de Deus nos deixa isso claro. Ele é o pão que nos alimenta todos os dias. E ele diz, meus amados irmãos, para que nós façamos o quê? O mesmo. Façamos o mesmo o quê? Sendo imitadores de Cristo, possamos nos rasgar uns pelos outros. Possamos alimentar o outro que tem necessidade. Possamos, independente de sofrermos as agruras da vida, estarmos com as mãos estendidas para socorrer. A palavra de Deus diz que amar o nosso amigo é fácil, difícil é amar o nosso inimigo. Eu já falei aqui uma vez, vou falar agora novamente, é uma brincadeira, mas é algo para a gente refletir, né? A história do crente que vinha andando lá por cima de uma ponte, e aí vinha o bêbado de lá para cá, e aí o bêbado parou na frente do crente e falou: vem cá, é verdade que se eu der um tapa na cara do crente, ele vai dar outra face? Aí o crente falou: é verdade. Aí o bêbado falou: então vou ver se isso é verdade. Aí te deu uma mãozada na cara do crente lá, né? Aí o crente alisou assim que ardeu. Aí ele foi e botou a outra face. Aí o bêbado: rapaz, não é que é verdade? Deu-lhe outra mãozada. Aí quando ele terminou de dar os 2 tapas na cara do crente, o crente virou e falou para ele assim: vem cá, você sabe o que está escrito depois que o crente dá a outra face, o que ele faz? Aí o bêbado falou: não. Ele falou: nem eu. Pegou o bêbado e jogou lá de cima da ponte. Esse não é o procedimento, porque esse é o procedimento que é comum, é o procedimento do revide, é o procedimento da vingança, é o procedimento da justificativa do nosso comportamento, porque o outro fez, é a relação de causa e efeito. Relação de causa e efeito está destituída da misericórdia, da entrega, né? Está destituído de tudo aquilo que nós precisamos ser como Cristo deseja que sejamos, e não aquilo que nós somos de acordo com a natureza. Reprodução da nossa natureza não precisa de Jesus, é fácil. Nós podemos viver de acordo com aquilo que eu quero, com aquilo que eu penso. Mas, meus amados, o apóstolo Paulo diz o seguinte: esse pão, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Ele está traduzindo aquela ceia e diz: façam isto em memória de mim. Ou seja, eu estou me doando por aquele que ainda não compreende quem é Jesus. E esse, meus amados, é o grande mistério, é o grande mistério da caminhada que nós devemos ter com Deus. Nós nos doarmos na direção daqueles que ainda não compreenderam quem Jesus é. A ceia do Senhor é o momento mais evangelístico da história de Cristo na face da terra. Um dos momentos. É o momento em que ele diz que antes de acontecer o que iria acontecer, e ele o faz com alegria. Como disse o Bruno, ele faz com deferência. A pergunta que nos fica é: até que ponto eu tenho disposição para me doar, para me rasgar na direção do próximo? Mas não na direção do próximo porque o próximo seja o grande merecedor daquilo, não. Na direção do próximo porque eu estou fazendo isso para a alegria de Cristo e em memória dele, reproduzindo aquilo que ele fez, traduzindo constantemente através dos séculos até que ele volte tudo que ele fez. Mas como que isso se traduz? Através dos atos dos seus, dos coerdeiros, dos filhos de Deus que aqui estão nessa noite e ouvem a palavra do Senhor e têm oportunidade concedida por Deus de hoje estarem vivos e poder o quê? Poder reproduzir o sacrifício de Cristo através das suas vidas. Meus amados, dar a outra face não é fácil. Nós somos os baluartes
desculpe o termo, buscantes da justiça própria. E detalhe, nós muitas das vezes nos enredamos no conhecimento, muitas das vezes inclusive teológico, doutrinário, para justificar os nossos comportamentos totalmente desprovidos de amor. Sabe por quê? Porque não se adquire amor através da obediência. Se adquire obediência através do amor. Eu primeiro amo para obedecer, e eu não obedeço para amar. E quando eu sou um buscante da condição, meus amados, da justiça, pela justiça, eu tão somente estou buscando obedecer, muitas das vezes, em detrimento do amor. Onde jamais eu teria a condição de dizer como Jesus disse, nem eu, vais e não peques mais. Nem eu posso, mas vai e não peques mais. A orientação de Cristo é uma orientação para que nós nos rasguemos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o mundo lá fora está esperando isso dos crentes. O mundo lá fora está esperando isso daqueles que dizem que são do Senhor Jesus. E aqui eu não vou entrar no detalhe do crente nominal ou do crente não nominal. Mas essa semana eu fiz uma pesquisa. E, meus amados, a maioria dos autores que praticam violência contra a mulher, depois do trânsito em julgado, são homens crentes. No Brasil, coisa de maluco. Ah, mas pastor, talvez sejam só aqueles da boca para fora. Eu não posso descobrir quem não é da boca para dentro, isso só quem sabe é Jesus. Mas eles se dizem crentes, e eles hoje estão, na maioria das pessoas que praticam crime contra as suas companheiras, que nós sabemos que as vítimas da violência normalmente são vítimas dos seus próprios companheiros. E essas pessoas se intitulam servos de Deus. Como é que o mundo enxerga isso? Nós precisamos, como exército do Senhor, meus amados, independente de sermos pisados, independente de sermos sovados, independente de sermos abandonados em um canto, nós precisamos, pela fé, crer que nós vamos crescer e vamos multiplicar e vamos poder matar a fome, alcançar a vida de muitas pessoas que estão famintas pelas verdades do Evangelho de Cristo Jesus. Nós que o conhecemos precisamos somar, fazer coro com Paulo. Eu me fiz de fraco para com os fracos e forte para com os fortes. Nossas atitudes não podem ser atitudes de exclusão. Todos os nossos atos precisam ser inclusivos, precisam ser de aconchego, precisam ser de ternura, de mãos estendidas na direção daqueles que precisam. A palavra de Deus diz que foi sem saber que muitos, sendo hospitaleiros, hospedaram o quê? Anjos. Hospedaram anjos. O apóstolo Paulo continua, meus amados, também traduzindo essa questão da nova aliança. E ele fala no verso 25, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, faço isso sempre que o beberem em memória de mim. Aí nós vamos pensar novamente do mesmo jeito. E eu não vou entrar no detalhe com vocês, porque vocês já com certeza são inteligentes, já estão imaginando o que é que nós vamos falar a respeito do vinho. Porque se para fazer o pão é esse processo todo, e o vinho? Como é que se fazia o vinho naquela época? Bota no lagar, vamos pisar, né? Vamos pisar. Vamos pisar. Gente, dentro do lagar, sendo pisado, está abaixo. A palavra que vai traduzindo isso, diz que da humilhação do que está abaixo eram produzidas coisas fantásticas, que tinham brilho, a cor do vinho bonita, que tinha um grande sabor, ou seja, depois de ser pisado, depois de ser esmunhado, ele produzia algo saboroso, algo de cor maravilhosa, algo que alegrava o coração daqueles
que se degustavam sobre ele. Até hoje nós sabemos como é que isso degusta e alegra a vida de muitas pessoas. Muita gente gosta de vinho, né? E Jesus, ele vai e se coloca com o derramar do seu sangue, não porque o sangue é vermelho e o vinho é vermelho, até porque na hora que você espreme o vinho, ele não é vermelho. Ele só fica vermelho depois que ele passa um tempo ali junto com aquelas cascas, e aí ele vai recebendo a coloração para que ele fique daquela cor. Mas a primeira prensagem, ou seja, todos os vinhos são brancos. Mas Jesus traz esse elemento que também é difundido no mundo inteiro, para que nós, olhando para isso, lembrando como ele é produzido, possamos perceber como que essa nova aliança foi construída. E aqui, meus amados, Jesus sai da antiga aliança e introduz a nova aliança. Se nós formos olhar aquele texto lá de Lucas, nós vamos perceber que Lucas começa com o vinho e depois ele vai para o pão e depois lá embaixo ele fala do cálice. Ele não deixa a nova aliança fora do contexto, porque a morte e ressurreição de Cristo inaugura a nova aliança onde? No sangue. No sangue que foi deixado claro que sem o derramamento dele não haveria remissão de pecados. Ou seja, nós ainda não chegamos no derramado sangue. O meu irmão fala, quando tem alguém perto dele reclamando da vida, ele fala: para de reclamar, rapaz. Deus disse que era para você andar até a 2ª milha, você está andando a primeira ainda e está reclamando de quê? Nós não chegamos nem na 2ª. Gente, sabe o que impressiona? É que a turma do coaching, a turma da autoajuda, está fazendo, desculpe o termo, um sucesso lascado. Né? Porque lá na minha terra a gente usa a palavra lascado porque chia bastante, né? Então está fazendo um sucesso lascado. Sabe como? Traduzindo para os nossos ouvidos a mensagem do Evangelho. É incrível. Você pega a turma traduzindo a Bíblia e você fala: rapaz, olha que coisa maravilhosa. Aí você fala: vem cá, mas está na Bíblia. Aí, mas não conseguiu ver. E sabe por que não conseguiu enxergar, meus irmãos? É porque eu ainda estou olhando muitas das vezes para a minha vida. Essas pessoas são importantes? São. Porque elas, muitas vezes, elas agregam grandes ensinamentos. Mas quantas vezes é desnecessário eu ter acesso a essas pessoas e essas informações, bastando tão somente eu compreender o sacrifício de Cristo, derramado o seu sangue, construindo uma nova aliança para que eu estivesse aqui sentado. Hoje eu não dependo mais das minhas atitudes. Hoje eu não dependo mais dos meus atos, eu não dependo mais de nada que é em mim para eu ter certeza de que eu serei glorificado. A única coisa hoje que eu preciso saber é, primeiro, que Jesus morreu por mim, e que, segundo, eu preciso continuar esse sacrifício na direção de quem? Na direção dos meus irmãos. Onde meu pé estiver plantado. Porque senão seria muito fácil, né? Vamos voltar para os mosteiros, vamos virar monges e vamos lá para os pais da Capadócia, sermos contemplativos e vamos guardar a fé. Fácil. Agora, meus amados irmãos, Jesus orou e falou: eu não vos peço que os tire do mundo, mas que os mantenham contaminados do mundo. É nesse mundo que nós temos que sobreviver. Detalhe, ajudando outros a sobreviverem também. Essa é a nova aliança. Essas duas palavras vão lá e façam o mesmo. Elas são super significativas na importância que esse banquete espiritual tem nas nossas vidas. Porque eu venho aqui e participo do pão, participo do vinho, ou do suco de uva, né? E agradeço a Deus e fiz isso em memória dele e vou embora. Mas está escrito aqui que é para fazer isso em memória dele. Todas as vezes que vocês beberem, façam isso sempre que o beberem. Fazer isso o quê? O primeiro é rasgar o corpo. E o segundo é manifestar a nova aliança.
Quantas e quantas vezes, eu tenho dito isso muito aqui no púlpito, gente, nós somos performáticos, reducionistas, tentando voltar a uma crença mosaica que diz que para ser isso ou aquilo eu preciso ter esse ou aquele comportamento. Eu tenho que ter esse ou aquele comportamento porque eu participo desse banquete. E não porque eu me esforço, porque quem me constrange do pecado é o Espírito Santo do Senhor. E o constrangimento vai me levar a esse esforço. Mas o esforço não está em mim, o esforço está em Deus. E isso, meus amados, é que precisa nutrir a minha caminhada, porque no pódio, quem está presente no pódio da minha vida, em primeiro, segundo e terceiro lugar, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não sou eu, meus pais, a minha competência ou qualquer outra coisa que eu queira colocar nesse pódio. Eu credencio o Pai, o Filho e o Espírito, porque hoje nós estamos aqui. Então essa nova aliança faz com que, meus amados, nós consigamos comer do pão e beber do cálice. Porque sempre que eu comer deste pão e sempre que eu beber deste cálice, eu vou estar fazendo o quê? Vou estar anunciando a morte de Jesus. Olha que coisa. Existe uma palavra no grego que fala sobre isso, a palavra é prosfatose. Mas só que ela tem uma origem num termo chamado finei. Essa palavra diz que o vivo, que é Jesus, significa alguém que morreu recentemente, para dizer que ele está vivo. Ora, se morreu recentemente e hoje ele está vivo, nós falamos isso domingo passado, ele fez o quê? Ele ressuscitou. Mas se eu participo desse banquete para anunciar a morte, Jesus está vivo aonde? Aqui, meu irmão. Jesus está vivo em você. Você anuncia a vida de Cristo. Porque as pessoas vão enxergar Jesus em você. Se elas não enxergarem Jesus em você, Jesus vai estar morto para a vida delas. E ele vai estar vivo só em você. Então, eu preciso ficar atento. Porque o apóstolo Paulo, ele traz essa orientação sobre a ceia. E ele deixa muito claro da nossa responsabilidade dentro desse contexto. E meus irmãos, quando eu me aproximo daquilo ali, daquela mesa, eu tenho que me aproximar com temor e tremor. Eu tenho que dobrar os joelhos do meu coração e falar, Senhor, eu tenho pecado contra Ti. Tem pessoas que chegam na igreja e falam, não, hoje eu não vou participar desse banquete porque eu briguei com a esposa, eu briguei com o meu marido. Eu quero dizer para você uma coisa. Se você estiver no caminho, vindo para cá, e você tiver matado alguém, e você chegar aqui, e você se arrepender e orar ao Senhor, esse banquete te pertence. Porque, primeiro, você está reconhecendo como suficientemente capaz de perdoar os seus pecados. E segundo, quando você clama a Ele, você o trouxe como aquele que é credenciado por você para fazer parte da sua vida, então Ele vive em você. E as pessoas precisam ver Jesus vivo dentro de nós, não um Jesus morto em cima de uma mesa com a qual nós nos banqueteamos durante a ceia. Ali eu não tenho um pedacinho da carne de Cristo e não tenho porções do sangue de Jesus, porque aquele Jesus que se representa ali, eu faço em memória, ele está vivo aqui. E do lado de fora as pessoas precisam ver esse Jesus vivo aqui. Eu hoje faço isso em memória dele, para que eu lembre que ele está vivo aqui. E se eu tiver que derramar sangue, ou se eu tiver que rasgar minha carne em favor do irmão, eu preciso fazê-lo, porque ele está vivo aqui. E a palavra de Deus diz que aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. Mas aquele que a perder por minha causa, vai ter essa vida eternamente. A pergunta é, qual é o passo e qual é a escolha que eu vou dar? De que maneira eu vou me comportar a partir do momento que eu sair dessa igreja e ter a certeza de que participei do maior banquete a qual eu já fui apresentado na minha vida? Esse é o maior banquete que existe na face da terra, meus irmãos. A gente pensa que é pão e vinho, mas a tradução disso daqui, desse banquete,
é a tradução da remissão do mundo. Eu posso ir. Porém, depois que eu comer aquela comida, algumas horas se passarem, eu vou sentir fome novamente. Mas quando eu como desse alimento aqui, eu tenho a certeza de que eu vou morar com Cristo na glória para todo sempre. E essa é a verdade, meus amados, que o Senhor nutre nos nossos corações ao participarmos da ceia. E é isso que nós vamos fazer agora nessa noite. Vamos olhar os nossos corações, vamos nutrir a nossa mente e coração, examinando a nós mesmos, pedindo a Deus para que esquadrinhe o nosso coração e coloque diante de nós as nossas vidas, e para que nós possamos ver se há algum caminho mau, e se houver, que eu coloque esse caminho mau na presença do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos de uma vez por todas abandonarmos aquilo que não agrada a Deus. Falar não, pronto. E eu preciso falar não todos os dias, é não, não e não. A turma do coaching, o João Vieira, né, princesa? João Vieira não pede para você todo dia acordar de manhã e falar o quê? Yes, yes, yes. Então você vai falar para o pecado todos os dias, não, não e não. Vamos começar a construir o coaching contra o pecado, para que ele se aparte da nossa vida e a gente não viva de acordo com a nossa natureza, mas de acordo com os mandamentos de Cristo. E dessa forma, meus amados, eu vou poder ver, manifestar constantemente na minha vida a existência viva de um Deus vivo, de um Deus que falo eu, que é vivo, e que se manifesta em mim e que vai se manifestar na vida das pessoas que estão próximas a mim. Porque é isso que o mundo espera. O mundo deseja que nós sejamos verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. Amém? Vamos ceiar?